Olá, boa noite. Deus abençoe a todos os nossos amados e preciosos irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando a partir deste momento o programa Abertura da Palavra e é uma grande honra estar com vocês para nós conversarmos a respeito dessa mensagem do dia, daquilo que é eterno e maravilhoso e tem sido o alimento do dia para as nossas almas. E nessa noite eu gostaria de convidar você a se assentar, tomar a sua Bíblia e as mensagens para nós discorrermos um breve assunto e aprendermos juntos e recapitularmos algumas coisas que Deus tem colocado em nossos corações e tem nos feito aprender através da ótica do mensageiro. Como nós temos o nosso assunto nessa noite, a mensagem do dia é uma carta do remetente ao destinatário. Nós temos essa mensagem do dia endereçada única e exclusivamente a uma classe especial de pessoas que é o povo eleito, a noiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, eu quero tomar a escritura do livro de São Mateus, no capítulo 12, para nós darmos início ao nosso assunto nesta noite. Mateus, no capítulo 12, e antes de nós tomarmos a leitura da Escritura, eu quero fazer uma breve oração para nós darmos início à nossa programação nesta noite. Querido Pai Celestial, bom é estarmos em Tua presença, Senhor, para nos assentarmos e aprender do Senhor que é manso e humilde de coração, o Senhor que é o mestre dos mestres, é aquele que tem nos ensinado e tem nos apacentado, Senhor, porque Tu és o nosso sumo pastor. Que Tu venhas uma vez mais nessa noite, assim como o Senhor fez aqueles caminhantes de Emaús, quando o Senhor abriu-lhes a palavra, abriu-lhes o entendimento, abriu-lhes os olhos, possa o Senhor vir e repartir o pão a cada um de nós nessa noite e que possamos nos alimentar do Senhor, o maná do dia, o maná desta hora final. Muito obrigado, nós pedimos a Tua direção no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. São Mateus, no capítulo 12... ou melhor, no capítulo 11, perdão, São Mateus, no capítulo 11, nós vamos ler do verso 25 até o verso 27. Disse Jesus assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, isto nos alegra os nossos corações, nós vemos realmente como que Deus ele trabalha de uma forma sobrenatural, e como que Deus escreve de maneira certa, como diz aquele ditado, que Deus escreve certo por linhas tortas, porque nós não compreendemos muitas vezes o trabalhar de Deus, o processo do que Deus faz, porque Deus trabalha no contramão do homem. A forma de Deus trabalhar, a maneira de executar as suas obras sempre foi contra as nossas concepções mentais, contra as nossas interpretações, contra aquilo que nós realmente achávamos ou tínhamos uma ideia de como seria o cumprimento da sua palavra. Muito bem, nós ouvimos no programa passado os 7 selos sendo revelados em simplicidade, e eu queria continuar nessa linha, mostrando a maneira simples na qual Deus tem se desvelado a nós nesse tempo final, e aonde a mensagem do dia veio para ser entregue a um povo específico de maneira simples, e de maneira que, como disse o profeta, somente o simples poderia captar essas coisas, somente o simples poderia entender estas coisas, porque Deus, ele se oculta em simplicidade e então se revela na mesma simplicidade, de uma forma simples, de uma forma em que muitas vezes nós passamos por alto e não compreendemos exatamente como Deus está agindo ou se desvelando naquele exato momento. Você sabe que as Escrituras elas estão alinhadas
de uma forma perfeita. As Escrituras estão conectadas de uma maneira sobrenatural. De Gênesis a Apocalipse, nós temos toda a Escritura alinhada perfeitamente. Observe que, se nós pegarmos o Velho Testamento, a Bíblia em si está tratando a história de um povo determinado, que é o povo de Israel. É um livro oriental, é a história do povo de Deus. Nós temos essa conexão nas Escrituras, tratando de uma série de eventos referente a um povo específico. Agora, através da ótica do mensageiro, nós podemos compreender que nós somos esse Israel espiritual nesse tempo. Que o que Deus fez através de um povo sobre a terra durante todos aqueles milhares de anos que se passaram, 4.000 anos até a chegada de Cristo e assim sucessivamente até chegar aos nossos dias, todas essas coisas estavam perfeitamente conectadas para que nós pudéssemos entender os tipos, entender as sombras e poder aplicarmos isso e nos enxergar nas Escrituras, porque era isso que Deus estava fazendo o tempo todo. Por isso que nós vemos a forma que Deus trabalhou com Israel, a maneira que Deus trabalhou com o seu povo até que chegasse aos nossos dias. Agora, nós ouvimos a maneira que Deus revelou os 7 selos, a mensagem do dia conectado com o tempo em que nós estamos vivendo, e nós vimos isso de uma maneira maravilhosa no programa passado, e Deus revelou isso de forma simples, de maneira que o simples passa 1 milhão de milhas de distância disso, como disse o irmão Brana. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de conseguir compreender porque foi o que aconteceu naquele tempo. Porque a Escritura está conectada, Deus tem uma maneira maravilhosa de trabalhar e Ele repete a forma de trabalhar. E Deus, Ele é um Deus imutável. Ele não teria uma forma nova de agir, sendo que nós tivemos um primeiro êxodo no tempo de Moisés, nós tivemos um segundo êxodo no tempo do Senhor Jesus Cristo, manifestado como Filho do Homem em sua primeira vinda, e nós estamos vivendo exatamente agora um terceiro êxodo. Então, da mesma maneira que Deus trabalhou no primeiro, trabalhou no segundo e trabalha também no terceiro. Da mesma forma que Deus trabalhou com o povo de Israel, desde que o separou, desde que libertou do Egito nesse primeiro êxodo, Deus trabalhou libertando um povo no segundo, liberta também um povo no terceiro, e é as mesmas características de trabalhar. Então nós vemos, como nós ouvimos na semana passada, se tratando desta mensagem perfeita, a conclusão, a mensagem da plenitude, a obra final, o acabamento para esses trabalhadores da hora undécima, a obra da plenitude, porque diz a Bíblia que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o fim. Então veja, nós estamos nesse tempo do aperfeiçoamento, aonde uma mensagem perfeita, aonde a pedra de coroa, aonde exatamente a finalização, o toque final da obra é completado, é realmente finalizado. Não há uma nova mensagem para vir, não há um novo tempo, uma nova dispensação. Nós olhamos para a Escritura e podemos compreender estas coisas. Então você observa, como nós ouvimos na semana passada, quando o Senhor Jesus Cristo, em sua primeira vinda, ele veio falando destas coisas em forma de palavra. Porque observe, quando ele veio, Jesus veio cumprindo as Escrituras. Quando nós vemos diversas Escrituras, desde Moisés, trazendo aquela profecia, porque o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim, e qualquer que não ouvir a voz desse profeta, esta alma será extirpada dentre o povo. Eles deveriam escutar a mensagem, ouvir a mensagem. E agora que veio o profeta dos profetas, cumprindo exatamente as Escrituras, Isaías se levantou e profetizou a respeito dele, Davi falou a respeito dele no Salmo 22 e diversos salmos e diversas Escrituras. Cada profeta, cada homem que foi levantado por Deus, fez menção apontando sempre para o Senhor Jesus Cristo.
até que em sua primeira vinda ele vem cumprindo exatamente estas escrituras que falavam a respeito dele. E exatamente vigente para o seu dia. Quando chega em Isaías, quando chega ali em Lucas capítulo 4, nós vemos na sinagoga, num dia de sábado, tomando o rolo do livro, lendo Isaías 60, falando sobre o ano aceitável do Senhor, falando exatamente aonde estava sendo cumprido a palavra para aquele dia. Porque posteriormente haveria um outro cumprimento, que seria para esse tempo final, no tempo em que nós estamos vivendo. Então nós vemos que quando o Senhor Jesus Cristo veio falando destas coisas, porque ele veio e trouxe os selos ali, como nós ouvimos na semana passada. Quando você pega São Mateus 24, o Senhor Jesus Cristo reunindo com os discípulos, e ele está ali falando dos selos, ele está trazendo os selos em forma de palavra. E nós vemos agora quando o próprio Senhor Jesus Cristo, através das Escrituras, deixando diversas promessas, deixando a palavra, e você sabe que a palavra, nós sabemos disso, a palavra falada, ela é a semente original, a palavra é uma semente, a palavra ela precisa cair no lugar certo, é uma semente que precisa descer no local certo para produzir conforme a sua espécie. Então observe, quando o Senhor Jesus Cristo veio, e ele estava ali com aquela igreja primitiva, com os seus discípulos, estava ali com os apóstolos, aqueles que estavam ouvindo, o povo, a multidão que estava com ele, escutava muitas vezes por parábolas, mas ele vinha aos discípulos, muitas vezes eles não compreendiam, mas a semente estava sendo plantada, porque o semeador era o autor da palavra, trazendo a semente original, já para o ventre daquela igreja, aqueles cujos dariam início àquela igreja primitiva. E eles estavam recebendo aquela mensagem, recebendo aquela semente palavra, que estava agora caindo nos corações, descendo nos corações, e agora aquela terra estava ali limpa, preparada, porque eles estavam caminhando ao lado do mestre, eles estavam enxergando as obras, vendo os sinais, os prodígios e maravilhas, mas aquela semente que havia sido lançada veio no cumprimento na estação certa. Por isso que eles não compreendiam. Olha, convém que eu vá, mas quando for, o Pai enviará o Consolador. E quando o Espírito de verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos fará lembrar estas coisas que já vos tenho dito. Então nós observamos que a semente estava sendo lançada, porque ali estava a palavra sendo enviada. Agora, debaixo desse cumprimento, debaixo dessa semente que veio e foi germinada naquela terra, nós vemos o que aconteceu com João, porque Jesus falou que João, como nós ouvimos no programa passado, João viria a sua vinda. João viria a sua vinda. E nós observamos João sendo arrebatado no Espírito, e ele tendo aquela visão de todos aqueles eventos do Apocalipse, e o que nós vimos exatamente, e o que foi trazido, foi escrito, foi trazido pelo escriba João, exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo lhe trouxe em forma de símbolos. Então nós vemos os selos sendo trazidos em símbolos. Mas neste tempo haveria de ter o cumprimento. E eu não mencionei aqui, mas só citando, na verdade, porque nós vamos ler alguns parágrafos, mas só citando, é isso que nós vemos em Apocalipse 10, no verso 7, porque Deus já havia feito uma promessa através de seu profeta Amós, no capítulo 3, no verso 7 do livro de Amós, aonde Amós diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos os profetas. E quando chega Apocalipse capítulo 10, diz que na voz do sétimo anjo se cumprirá todo o segredo de Deus. Observe que agora esse segredo, essa plenitude, os selos, essa mensagem do dia, essa carta do remetente endereçada diretamente ao destinatário, não poderia passar por nenhum entremeio, era uma carta endereçada à noiva. Observe, isso era uma mensagem de cumprimento. Por isso, Jesus Cristo é maravilhoso. Eu quero ler aqui o primeiro parágrafo dessa noite. Nós temos alguns parágrafos que vamos passar por aqui nessa noite,
para nós vermos realmente, apenas recapitularmos esses pontos que nós já compreendemos, que nós já conhecemos, mas quão maravilhoso, porque isso é a revelação. E veja, o irmão Brana disse, o eleito ele tem a revelação. E você sabe, a revelação ela é importantíssima para nós. A revelação ela não pode ser tratada de algo assim que ficou comum. Não pode ser comum para nós. Observe, nós vamos ler aqui na mensagem, a revelação de Jesus Cristo no livro das Eras. Se você tiver no seu lar e tiver a oportunidade de apanhar o livro das Eras, se você o tiver, por favor, faça isso. É maravilhoso quando nós fizemos isso. Você pode apanhar do livro e me acompanhar aqui na nossa leitura. Se você não tiver, você pode ler aqui, será colocado na tela, vai ficar mais prático para você aproveitar. Então, acompanhe a minha leitura aqui nesta noite. A revelação de Jesus Cristo, na página 3, nós vamos ler assim, lá no princípio. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser superenfatizada. A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Agora, eu não estou falando acerca deste livro de Apocalipse e você, estou falando acerca de toda a revelação. Ela é tremendamente importante para a igreja. Você se recorda em Mateus 16, onde Jesus fez aos discípulos essa pergunta? Quem diziam os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isso é realmente carnal. Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem tão instável que negou o Senhor Jesus Cristo e praguejou enquanto fazia? Deus não pode edificar a sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. Que coisa! E não era alguma pedra situada lá como se Deus tivesse santificado o terreno naquele lugar. E não é como os protestantes dizem. Veja, nós estávamos viajando para Canoas agora, no final de semana, acompanhando ali o trabalho que foi realizado com o pastor Lindomar Xavier. Nós tivemos um momento maravilhoso. E nós conversando na viagem, eu, irmão Heleno e o irmão Lucas Pizzolo, eu creio que eles estão assistindo aí nesse momento. Então, observe, nós comentamos ali a respeito sobre Israel, porque eu vejo que muitas pessoas denominacionais, inclusive muitas vezes dentro da própria mensagem, é maravilhoso nós termos a oportunidade de nós irmos, vamos conhecer Israel. Amém, vamos lá, vamos desfrutar, fazer um trajeto ali, daquele lugar maravilhoso, onde os santos do passado passaram por ali e pisaram naquele lugar. Mas veja, as pessoas colocam uma expectativa, às vezes, em um lugar. Agora, lá em Apocalipse, naquele mesmo lugar, lá em Apocalipse, a Bíblia chama aquele lugar de Egito e Sodoma, não é verdade? Um lugar que espiritualmente se tornou isso. Então veja que a expectativa não está nisso, porque a revelação Jesus Cristo edificou a sua igreja sobre esta revelação de quem é Jesus. Por isso diz o profeta, se Deus tivesse edificado, deixa eu voltar aqui, e não era alguma pedra lá, situada lá, como se Deus tivesse edificado o terreno naquele lugar. Então não há nada, é maravilhoso nós poder conhecer, mas não tem nada disso lá. E não é como os protestantes dizem, que a igreja está edificada sobre Jesus, foi a revelação. Leia, da maneira que, como está escrito, não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai tu revelou. E sobre esta pedra, revelação, edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação, sobre o assim diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos a importância que tem esta revelação, a importância que tem para nós
a maneira que Deus conectou as Escrituras, a maneira que as coisas estavam perfeitamente alinhadas. Deixa eu ler mais um parágrafo aqui, porque, observe, nós eleitos, nós chamados, como o profeta disse na mensagem do grande guerreiro Davi, falando sobre Davi a respeito daquele grande servo de Deus, Mambrana fala que ele foi eleito, chamado, ungido, então posicionado. Os processos que Deus fez com Davi é o que Deus faz com nós nesse tempo final. Nós estamos ouvindo uma série de pregações sobre adoção, e nós vimos sobre esse posicionamento, e nós vimos sobre a maneira que Deus trabalha com o eleito. Você observe que naquele período, quando um pai gerava o seu filho ele precisava ser instruído. Então, nessa instrução, era chamado um tutor para ensiná-lo, para trazer a ele tudo aquilo que ele precisava para poder dar conta dos negócios do pai. Então, depois de que ele estivesse pronto, preparado, ele era chamado à parte, chamado ali numa reunião específica, numa ocasião específica, e ali ele recebia o reconhecimento, a adoção como filho. E agora tinha tanto poder, tanta autoridade quanto o seu próprio pai. Isso é maravilhoso, não é verdade? Agora veja, nós, cada cristão, cada eleito, não bastava nós simplesmente virmos para a mensagem. No meu caso, eu nasci na mensagem, certamente muitos de vocês que estão assistindo nasceram na mensagem, mas todos nós, muito embora nascemos na mensagem, nós tivemos que tomar os nossos passos adiante, conforme a luz brilhou em nossas vidas, conforme fomos chamados. Você lembra daquela jovem, quando o irmão Brana, visitando aquele lugar, na mensagem Respeito, o profeta fala sobre isso, ele estava ali inspirado, pregando, terminou o culto, ele chegou, ou melhor, ele estava ali no púlpito, inspirado, e naquela chamada de altar, ele chamou uma moça que o Espírito Santo direcionou. Irmã, Jesus está lhe chamando para vir a Cristo. E ela negligenciou aquela voz, negligenciou o chamado. E quando chegou na rua, ela censurou o profeta e disse: olha, não faça mais isso, cai em si, rapaz. Eu disse, Mombrana, ela por acaso era filha de um dos diáconos da congregação. Ela disse: meu papai tem suficiente religião para nós, todos nós lá em casa. Então, Mombrana, olha, minha irmã era Jesus estava lhe chamando. Ela negligenciou aquela voz. E depois ela teve um preço a pagar por aquilo. Pôde ver a alma de sua mãe fritar como uma panqueca no inferno e rir disso, como disse o profeta, 5 anos depois, quando voltou naquele mesmo lugar. Agora, todos nós passamos por esse processo de ter o chamado de Cristo em nossas vidas, porque cada eleito vai precisar passar por essas etapas. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, é o trajeto, é a caminhada. Agora, Deus vai nos direcionar de revelação em revelação, porque o eleito ele tem a revelação, há uma semente em nós. Você lembra da mulher no poço em Samaria? Quando o Senhor Jesus Cristo, nós lemos aqui, e se você pegar os evangelhos, você vai ler o próprio Senhor Jesus dizendo que não fazia nada sem que primeiro o Pai o revelasse, sem que primeiro houvesse um propósito alinhado com aquilo. Então nós observamos que era necessário que ele passasse por Samaria, e quando ele chega em Samaria, ali ele encontra uma filha, uma filha de Abraão ali ele encontra uma eleita que tinha dentro dela uma semente de eleição, e ali estava o quê? O sol, o filho encontrando aquela semente, e quando o sol bate na semente, a revelação, a semente de eleição tem que sair para fora. Então foi o que aconteceu, ele começou a revelar sua vida, ela começou a lembrar, ela tinha uma vida de má fama, ela tinha uma vida torta, ela tinha uma vida totalmente bagunçada, mas no entanto, ela tinha dentro dela uma semente de eleição. Foi o que aconteceu conosco. E quando a mensagem veio, quando a mensagem do dia veio, quando a luz raiou sobre cada um de nós, você reconheceu e você começou a caminhar, a dar os primeiros passos de revelação em revelação. Agora veja, há os requisitos para que nós pudéssemos compreender essas coisas. Porque revelação, a revelação faz você se identificar com as Escrituras, faz você se identificar com a palavra.
faz você olhar e não observar a palavra desconectada. A revelação a um crente, por isso que nós lemos aqui, a revelação nunca pode ser super enfatizada, ela significa mais para você do que você se dê conta. Porque não adianta nós cristãos, dentro dessa mensagem, nós não poderíamos pegar as Escrituras e estar desconectados. Você lembra do profeta falar na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. O que está acontecendo com as pessoas hoje? Eles estão vendo o quadro de cabeça para baixo, eles estão vendo a vaca pastando em cima da árvore, eles estão vendo as coisas totalmente distorcidas, eles não conseguem conectar o quebra-cabeças. Ora, se o irmão Branham estava nos dizendo isso, então alguém teria que ter essa capacidade, alguém deveria ter essa ótica de revelação para compreender as Escrituras e trazer isso a nós. E nós sabemos essas coisas, louvado seja o nome do Senhor, então capte, porque há uma maneira de nós compreendermos isso. Quem nos permite compreender isso? É simples. Quem nos faz entender estas coisas? É simples. Nós ouvimos aqui, Deus revelando-se, ocultando-se em simplicidade e então revelando-se na mesma. Ora, o simples, aquele que não é simples passa por 1 milhão de milhas longe disso, disse o irmão Branham. Nós vamos ler aqui. Agora, é maravilhoso observarmos essas coisas. Por que é simples? Porque você começa a enxergar Deus em simplicidade e observe, se você se voltar às Escrituras, nós não somos essa igreja ômega nesse tempo final? A igreja alfa, como foi que começou a receber essa revelação? Como foi que começou a dar os passos dentro da revelação? Se você observar, tudo parte da palavra. Aleluia, porque a palavra é uma semente. A palavra falada é a semente original. A semente já havia sido plantada quando o próprio autor da palavra, ele veio e lançou a palavra nos corações. Ele disse, eu convém que eu vá, mas o Pai enviará o Consolador. Aquele Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade. Quem é aquele Espírito de verdade? O próprio Deus, o Espírito Santo. É Ele quem guia os nossos passos de revelação em revelação. Agora leia aqui comigo a revelação de Jesus Cristo, na página 5, aonde o irmão Branham nos diz assim. Lá mais no final da página, o profeta diz assim: você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação ou falharemos em obtê-la. Está vendo? Juntando estes dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar este livro real. Ou seja, não adianta nós nos assentarmos e simplesmente nós estudarmos aplicando uma ideia teológica ou um conceito teológico. Não, eu vou estudar até eu enxergar. Não se trata disso. Observe. Juntando estes dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo formal, normal e reflexão para tornar este livro real. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isto significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Aleluia! É uma carta endereçada a um povo exclusivo. É do remetente ao seu destinatário, não pode ter nenhum intermediário. Você é um eleito, eu creio que você é eleito, você crê na sua eleição, isso é para você. Isso não é para a denominação, isso não é para olha, a igreja, nós temos as 3 classes de crente, agora o manufaturado pega isso e entra no ouvido e sai no outro, o incrédulo nem mesmo crê, mas agora o genuíno recebe a semente no seu coração. E aí essa semente precisa ser vindicada, precisa ser frutificada. Observe. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética. Requererá
a habilidade de ouvir de Deus. Requererá instrução sobrenatural. Não apenas um estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom, mas o mistério requer o ensino do Espírito, ou ele nunca se torna claro. Como necessitamos ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Que coisa maravilhosa. Você está vendo? A maneira que Deus trabalha e a forma que Ele destina isso aos seus eleitos. Nós observamos, nós vimos aqui, e talvez eu acho que eu vou até pular, talvez aqui um parágrafo para remir um pouco o tempo. Deixa eu ver aqui algo. Um parágrafo em que o nosso profeta... Não, eu não anotei aqui, mas eu não coloquei nas minhas anotações, mas foi citado no programa passado. Você lembra disso? Quando o nosso pastor citou aqui, quando o irmão Brana veio e disse essas coisas, quando ele estava trazendo, olha, o anjo disse para ele, desça a Jeffersonville, convém que aqueles selos agora sejam pregados, sejam abertos agora, sejam pregados. O irmão Brana, o anjo disse isso para ele, ele foi até lá e ele se colocou na brecha. E ele estava na sua posição, e nós vimos aqui como foi mencionado, a maneira que ele começou a estudar e tentar buscar isso para trazer à igreja. Ora, ele não estava tentando alcançar algo, porque isso era o que o profeta já havia feito antes. Lembra quando o irmão Brana as mensagens não estavam desconectadas? Nós vemos o ministério do profeta, as 3 etapas no seu ministério, e nós vemos tudo perfeitamente alinhado. E quando chega na década de 60, ele observa um presidente católico assumindo o poder nos Estados Unidos, ele então começa a trazer essa série de mensagens, que agora chega, é um período de preparação do eleito. A América já havia rejeitado a mensagem. A América já havia rejeitado o mensageiro. E ele já havia dito isso desde, eu creio que 57, 58, já falando essas coisas. Porque a América já havia rejeitado a mensagem. Agora, Deus estava direcionando o seu ministério para uma mensagem exclusiva para o eleito. Para que nós pudéssemos compreender essas coisas. E foi falado aqui, olha, vocês entenderão. Ele estava vendo que a congregação não estava compreendendo. O pastor citou o parágrafo aqui no programa passado, correto? Então, veja, porque Deus tem uma forma de trabalhar, tem as maneiras de trabalhar. Porque assim como Ele fez lá atrás, e nós podemos ver essas coisas, tantas coisas que Deus fez lá atrás, como Paulo nos diz no livro de Hebreus. Eu quero ler rapidamente isso aqui, porque isso para fundamentar mais e renovar o nosso ânimo e cada vez mais nos aumentar a nossa fé, para nós vermos como que Deus continua trabalhando nesse tempo. Veja, Hebreus capítulo 1, nós temos essa escritura onde Paulo diz assim, no verso 1 em diante, diz assim, Hebreus capítulo 1, no verso 1 em diante, diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Agora, o que era o Filho? Nós sabemos, nós estamos aqui recapitulando, pontuando esses detalhes em que nós já conhecemos, nós já sabemos. Ora, o Filho é o Logos, a palavra que saiu de Deus. Quando Deus disse, haja luz no princípio, e houve luz, ali estava o Logos, a primeira imagem visível do Deus invisível, e ali nós vemos aquela expressão de Deus ali, quando Deus expressou a sua palavra, o seu pensamento foi expressado, aquilo trouxe, o Logos trouxe tudo à existência, e quem era? Aquilo era o Filho, o Logos, a palavra. Então, a quem, no verso 2, a quem, vamos repetir aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho. Agora, nós estamos nos últimos dias. E esses últimos dias é agora os dias que nós estamos vivendo. Há 2000 anos atrás, o Filho do Homem esteve em carne humana, pisando na Galileia, naquelas terras em Jerusalém, caminhando por aqueles lugares, e cumprindo a escritura vigente para o seu dia, mas agora,
ele cumprindo as Escrituras, convém que ele tivesse que padecer, pagar o preço, derramar seu sangue, ressuscitar ao terceiro dia, aquele corpo físico, aquele Jesus que havia pisado ali, ele não desce mais na terra. Não pisa agora aqui até a sua terceira vinda. Nesse período que nós estamos vivendo, o Filho desce mais uma vez. Mas de que forma que o Filho desce? Nós sabemos, não é verdade? Então nós vemos que o que desce é a sua palavra, porque ele continuaria falando aos seus, a nós, não é o que Paulo está dizendo? A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, pela palavra, o Logos, o pensamento expressado. Jesus é a palavra, disse o irmão Brana. Quem é Jesus? Na mensagem Quem é Jesus, o profeta dizia: quem é Jesus? Jesus é a palavra. Então, a palavra, o Filho, falando a nós nesse tempo. Agora, a palavra, ela só se torna, ela só só tem um cumprimento quando ela é manifestada. A palavra precisa ser vindicada. O profeta disse, se há, lembrando isso aqui no livro das Eras, eu vou só citar aqui, mas você sabe disso, você sabe onde está. O profeta disse, se há uma coisa boa que vem a mim, tem que ser revelada pelo Espírito, vindicada pela palavra e manifestada pelos resultados que produz. Ora, então, não bastava apenas dizer, não, a palavra está aqui. Não. Ela tem que ser revelada pelo Espírito. Nós lemos aqui a forma em que Deus traz a revelação. É o Espírito Santo que faz isso. Agora, tem que ser vindicada pela palavra. Então, tem que estar nas Escrituras, nós temos que não estar desconectados. Ora, nós, os cristãos, dentro dessa mensagem, não falo nem da denominação, mas aí, nós aí desconectados, vou lá pegar, desconectar as Escrituras e olho para São Mateus 24, como nós vimos ali, como o programa passado, o Senhor Jesus citando, falando aqui sobre os selos em forma de palavra. Aí então nós vamos lá de uma maneira deslocada, fora do tempo, e desconectamos a Escritura. Não, a Escritura está conectada, está alinhada. Jesus falou lá de uma forma. Nós vemos isso em símbolo, está perfeitamente alinhada. Aquilo que foi dito em palavra veio em símbolo através de João e veio agora no tempo que nós estamos vivendo através de um cumprimento, através de cumprimento. Deve ser revelada pelo Espírito, deve ser vindicada pela palavra e manifestada pelos resultados que produz. Este é o tempo da manifestação. Este é o tempo. Por isso disse o profeta, ora, entre a manifestação de Filho de Deus e Filho de Davi, ele viria mais uma vez como Filho do homem. Era a manifestação. Por isso Jesus estava dizendo o tempo todo para os seus discípulos, olha, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Noé, nos dias lá do dilúvio, naquele tempo que a ciência se multiplicou, se avançou. E o profeta fala, isso vai acontecer, era uma ciência tão avançada. Tem coisas que nós não conseguimos replicar hoje do que eles fizeram naquele tempo lá. A profeta fala, era uma ciência que não era alcançada, mas essa alcançará, porque é uma repetição. Então, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Sodoma, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar, na manifestação, nos dias da sua vinda. Porque nós teremos a manifestação dessa palavra encarnada nesse tempo. Então veja, nós, aqui no verso 2 agora de Hebreus, continuando aqui, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Veja, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, estava totalmente conectado, tudo que estava acontecendo, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o cumprimento das Escrituras. Deixa eu ler aqui algo agora, no livro das Eras ainda, para nós darmos seguimento e nós já vamos nos encaminharmos aqui para o final. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós observarmos, se esse Filho
essa palavra, nesse tempo do cumprimento, ele continuaria falando agora. Teria uma forma de ele falar, como nós sabemos. Porque a palavra ela é destinada a alguém. Agora, assim como nós lemos aqui Paulo dizer, como ele falou de muitas maneiras, de muitas formas aos pais, pelos profetas, a nós nesse tempo nos falou pelo Filho. O Filho é a palavra. A palavra ela precisa estar manifestada para trazer um cumprimento. E a palavra era a promessa de que sua palavra estaria encarnada nesse tempo. Nós observamos que Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, dentro desses requisitos, lembre-se disso, dentro desses requisitos, em que nós lemos aqui nas eras, nós precisaríamos estar conectados dessa maneira para receber essa plenitude da revelação nesse tempo final, da mensagem do dia a cada um de nós. Nós lemos ali, nós vimos na semana passada, quando falamos ali sobre aquele exemplo, inclusive aqui, lembrando sobre aquele pergaminho, o rolo do livro, como era, em que era tomado um papel, ou melhor, que era tomado ali alguns papéis, e eram escritos, os manuscritos eram em rolos. Então, era um rolo sobrepondo o outro. Então, da mesma forma, nós vimos como foram com os selos. O primeiro selo sendo enrolado ali, o segundo sobrepondo ele, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Então, estava selado essa mensagem, essa carta endereçada a um povo peculiar, cujo desvelaria a nós nossa identidade e mostraria quem é Jesus. Porque você sabe, se você só consegue compreender, só consegue enxergar quem é Jesus, nós só podemos fazer isso conectando exatamente com as Escrituras, tendo a revelação através do Espírito. Como que a igreja primitiva, a igreja alfa, caminhou naquele princípio de revelação e revelação? O Senhor Jesus Cristo, nós vemos, olha como é simples, louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio e disse a eles em São Mateus 28, 19, ora, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nunca chegou e disse, vocês vão lá e batizam o meu nome. Mas nós vemos agora a igreja primitiva, quando recebe o Espírito Santo, eles saem ali cheios do Espírito Santo, agora debaixo daquela comissão, debaixo agora daquela autoridade do Espírito sobre eles, não era mais só os discípulos caminhando, os seguidores, não. Aqueles cristãos, eles eram aqueles agora cujo Espírito Santo estava dentro deles. Por isso, quando Paulo foi derrubado do cavalo, ainda sendo um Saulo, encontrando-se com aquela coluna de fogo, perguntou: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ora, Paulo não estava perseguindo a Jesus e não era contemporâneo de Jesus. Paulo estava perseguindo os cristãos. Paulo estava perseguindo aqueles eleitos, fiéis, santos, seguidores que eram de uma maneira pejorativa chamados de cristãos para serem comparados com Cristo, imitadores de Cristo, enfim. Mas agora nós vemos nesse tempo o mensageiro do dia vir nos mostrar: você só pode ser um cristão, você não pode, melhor dizendo, você não pode ser um cristão até que a vida de Cristo esteja em você. Agora, aquele povo estava chamando eles e nem sabia do que eles estavam chamando e por que estavam chamando, mas aqueles cristãos agora, eles tinham a vida de Cristo neles. Eles tinham a vida. Zoe, a minha vida eu vos dou. Eles tinham a vida de Deus. Eles tinham agora ali o Espírito Santo conduzindo os passos deles. E agora, aquele Jesus que outrora estava caminhando do lado deles, aquele a quem eles estavam observando a realização dos milagres, prodígios e maravilha, aquele a quem eles estavam observando e desejando alcançar a mesma fé, agora estava dentro deles, realizando as mesmas obras, porque essa era a promessa. Observe agora aqui.
Eu vou ter que deixar alguns parágrafos para trás depois aqui. O parágrafo 140, ou melhor, a página 140 da Era de Pérgamo, aqui no livro das Eras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui, eu creio que era essa parte que nós vamos começar. Na parte inicial, um pouquinho mais adiante aqui, parte B da página. A própria substância de Deus se fez carne. É isso, correto? Deixa eu ver aqui. Eu creio que era essa parte. Página 140. Livro das Eras. Vamos ver. Não. Perdão. Agora aqui. Exatamente. Achei aqui. Agora, lá na parte B, na parte final. Agora em Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 3, observamos que Jesus era a expressa imagem de Deus. Ele era Deus expressando-se a si mesmo como homem ao homem. Mas há algo mais a notar nestes versículos, especialmente os versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quero que observe aqui, na margem de sua Bíblia com referências e anotações, ele está fazendo referência à Bíblia Scofield, certo? E você verá uma correção. A palavra pelos não é uma tradução correta. Deveria ser nos, não pelos. Então, lê-se corretamente. Deus antigamente falou aos pais nos profetas, por meio da palavra. 1 Samuel 3:21, na parte B, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Isso revela 1 João 5:7 perfeitamente. O Espírito e a palavra são um. Jesus revelou o Pai, a palavra revelou o Pai, Jesus era a palavra viva, louvado seja Deus, hoje ele ainda é essa palavra viva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu rapidamente já aqui dar seguimento na página 141, aonde nós vamos seguir aqui. Se o irmão João quiser colocar, já para me achar aqui onde é que eu coloquei. Isso, ok. Logo já abaixo, vamos seguindo aqui. Quando Jesus, na página 140 ainda, seguindo para 141, quando Jesus esteve na terra, ele disse: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14:10. Aqui está mais evidentemente exposto que a perfeita manifestação de Deus no Filho foi pelo Espírito habitando interiormente e manifestando-se em palavra e obras. Isso é exatamente o que temos ensinado todo o tempo. Quando a noiva voltar a ser uma noiva palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. Que coisa! A palavra é Deus, viu só? O Espírito é Deus. Todos eles são um. Um não pode operar em separado do outro. Se alguém tem verdadeiramente o Espírito de Deus, terá a palavra de Deus. É assim que foi com os profetas. Eles tinham o Espírito de Deus habitando interiormente e a palavra veio a eles. É assim que foi com Jesus. Nele estava o Espírito sem medida e a palavra veio a ele. Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. A minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Atos, capítulo 1. E ele dá referência também aqui de João 7:16. Então, veja, que coisa maravilhosa. A palavra vindo a nós nesse tempo, da mesma maneira em que a palavra veio aos profetas e atuou nos profetas. Ora, o profeta diz o que fez Moisés, aquela palavra em Moisés, debaixo do sangue de bodes e carneiros, fez com que Moisés fizesse uso da palavra criativa e chamasse aquelas pragas à existência e chamasse tudo aquilo que Deus ordenou a ele. Ora, era Deus nos seus profetas, era Deus escondido, era a palavra neles, era Deus neles. E nesse tempo, a mesma forma de Deus trabalhar se repete.
É a mesma forma de Deus agir. Deixa eu ler aqui rapidamente para nós finalizarmos então. E eu quero finalizar aqui. Eu vou pular aqui alguns parágrafos para nós pegarmos e já irmos para uma parte final. Eu quero pegar um parágrafo bem específico, porque o irmão Branham nos mostra que realmente muitos falham em compreender essas coisas. Falham em entender, falham em observar exatamente a maneira que Deus está trabalhando. Eu quero pegar aqui no parágrafo 113 e 114 da mensagem Deus ocultando-se em simplicidade e então revelando-se na mesma, aqui no livro dos 7 selos. Diz assim o profeta: é estranho pensar como Deus faz tal coisa. Deus se oculta em algo tão simples, que faz que o sábio fale em vê-lo por 1 milhão de milhas. Então volta-se naquilo, alguma coisa simples, na simplicidade de sua maneira de operar, e se revela de novo. Achei que formou um texto que pudéssemos estudar antes de entrar nos grandes ensinos dos 7 selos. Muitos falham em vê-lo pela maneira que ele se revela. Agora, os homens têm suas próprias ideias do que Deus deve ser e do que Deus vai fazer. E como já muitas vezes fiz esta velha afirmação, que o homem ainda permanece homem. O homem está sempre dando louvor a Deus pelo que ele fez e sempre esperando pelo que ele fará e ignorando o que ele está fazendo. Está vendo? Está vendo? É assim que eles falham em entender. Eles olham para trás e veem quão grande coisa ele fez, mas falham em ver a coisa simples que ele usou para fazê-la. Está vendo? E então olham à frente e veem a grande coisa se aproximando, que vai acontecer. E 9 entre 10 vezes já está acontecendo bem perto deles. E é tão simples que eles não sabem. Está vendo? Que coisa? A maneira. Eles falham em compreender, falham em poder entender e enxergar estas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ler aqui mais um parágrafo, porque, observe, nós temos isso hoje dentro da mensagem. As pessoas pegam mas olha, irmão, é tanta coisa assim que eu vivo essa mensagem, eu vou na igreja, eu estou ali servindo a Deus, eu dizimo, eu entrego as minhas ofertas, os meus dízimos, e sou fiel a Deus, e eu, sim, sincero, não entendo essas coisas, não compreendo, também não quero ter acesso a isso, não quero porque isso traz confusão, não quero compreender essas coisas, e vivo uma vida sincera. Sou sincero com Deus. Observe. Dois parágrafos aqui. O primeiro desses aqui que o irmão Branham nos diz, o parágrafo 178, e 180, na mesma mensagem, Deus ocultando a simplicidade. Diz assim o irmão Branham: poderíamos, ele está falando sobre Caim e Abel, veja o que ele vai dizer aqui, poderíamos dar uma olhada em Caim e Abel, como que Caim tentou agradar a Deus através de beleza. Em outras palavras, as pessoas pensam, por grandes congregações bem vestidas, por um sacerdote com ministros de toga e corais de toga e toda a exterioridade, que isso agrada a Deus. Pode ver de onde isso procede? Caim tentou a mesma coisa. E ele construiu um altar para si, sem dúvida, que o fez formoso. Agora, deixa eu dizer algo aqui, irmãos. Ora, Caim estava ali cultuando os mesmos cultos que Abel. Caim estava observando os mesmos preceitos. Tanto é que quando foi requerido uma adoração, Caim não trouxe algo inescriturístico. Caim trouxe algo correto, porém fora de tempo, deslocado. Aquele sacrifício, aquela oferta, Deus iria requerer lá adiante. Mas veja, ele não tinha revelação. Para finalizar aqui o parágrafo, 180. E o homem era sincero. Ele adorou, ele pensou, contanto que eu seja sincero, não faz diferença. Repetindo aqui o profeta, Ele pensou, contanto que eu seja sincero, não faz diferença. Faz diferença. Você pode estar sinceramente errado, como disse o irmão Branham. Que coisa. E muitos estão rejeitando através disso, sem perceber, sem compreender isso. E observe, meus irmãos, para nós finalizarmos aqui, eu vou ter que finalizar com isso aqui. Veja, o que o irmão Branham nos fala no parágrafo 359.
Não, no parágrafo 359 da mesma mensagem, ele diz assim: por quê? Rejeitar a luz é caminhar em trevas. Parágrafo 159, Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. Nós temos ali, eu creio que nós temos, para os irmãos acompanhar. Rejeitar a luz é caminhar em trevas. Lá se encontram seus filhos no corredor da morte. Certo? Deus desceu quando a simplicidade foi manifestada e rejeitada, então Deus se mostrou em simplicidade. E lá eles tiraram aquela fotografia que se espalhou pelo mundo. Eu passei o parágrafo 359, né, mas era até o parágrafo mais adiante. Mas muito bem, vamos seguindo aqui. E lá eles tiraram essa fotografia, aquela fotografia que se espalhou pelo mundo. Ele está falando ali sobre a ocasião ali, de 1950, em Houston, no Texas. Até os cientistas disseram que era o único ser sobrenatural que já foi fotografado. Deixa eu pular aqui adiante no 362, meus irmãos, para nós irmos mais precisamente aqui. Recusar dizer que existe uma luz solar é entrar no porão e fechar os seus olhos para a luz. E é isso mesmo. Lembre-se, a única maneira de estar errado é primeiro rejeitar o certo. Então nós temos essa primeira parte em que as pessoas acabam fazendo. Elas, além de... Primeiro erro, já no caso, repetindo as palavras do profeta aqui, a única maneira de se estar errado é primeiro rejeitar o certo. Está vendo? E ao recusar abrir os seus olhos, você viverá em trevas. Está vendo? Se você simplesmente se recusa a olhar, como que vai enxergar? Está vendo? Observe as coisas simples. São as pequenas coisas que você deixa de fazer, que você deixa por fazer, não as grandes coisas que você está tentando fazer. Que coisa, que coisa. Muito bem, meus irmãos. Apenas pontuando, trazendo a nossa lembrança, essas coisas, e eu vou citar aqui esse último parágrafo. Lembra que Mombrana vai nos dizer na mensagem o sétimo selo no parágrafo 356, você pode ler depois, para você deixar ali também anotado. Lembrar que sempre Deus precisa de alguém para agir, alguém para atuar. Por isso o profeta, nesse parágrafo aqui que eu citei, 356, na mensagem do sétimo selo, Mombrana fala sobre a trombeta. A trombeta, precisa de alguém, uma inteligência para fazer o som sair dela. Nós tivemos o mensageiro nesse tempo, o sétimo anjo, porque a plenitude da mensagem, essa carta endereçada a nós nesse tempo, ela tem algo, ela tem ali algo para nós. E isso mostrou, desvelou quem nós somos e o que nós precisamos fazer nesse tempo. A mensagem, ela tem um seguimento. Na voz do sétimo anjo trouxe esse cumprimento. E agora, nesse seguimento conosco, nós somos. Por isso que é aquele parágrafo aqui nas eras também, aonde essa noiva, aonde esse pequeno povo, sob a mensagem do seu mensageiro, seria a voz final para a era final. Muito bem, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Nós sabemos essas coisas, apenas nós relembrando isso aqui, como é maravilhoso a plenitude dessa palavra que tem vindo e tem enchido os nossos corações, porque isso sempre renova o gozo das nossas vidas, porque a revelação nunca pode ser super enfatizada, ela é sempre maravilhosa e nós amamos. Eu quero orar com você nesse momento. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concedeu de nos assentarmos e falarmos de Tua palavra, aprendermos do Senhor, crescermos com o Senhor. O Senhor tem nos trazido a semente palavra que tem sido plantada em nossos corações, tem nos dado fé, Senhor, tem nos dado revelação, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui, Senhor, ouvindo Tua palavra, tendo fé, a nossa fé crescendo, Senhor. Estamos crescendo de fé em fé, de virtude em virtude, de revelação em revelação. É assim que nós caminhamos, Senhor. Por isso nós te damos graça e pedimos uma bênção tal sobre a vida dos Teus filhos, e que o Senhor guarde Tua palavra em nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Deus abençoe, meus irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.